Olá, amigos. Edmar de Moraes, falando a verdade, doa a quem doer. Esta semana foi mais uma semana conturbada, cheia de comentários ridículos, de baixo calão, não condizente com quem governa o país, com aqueles que o servem e do possível embaixador Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro faz uma visita a Donald Trump, não recebe mais do que 30 minutos de atenção, não consegue ser fotografado, não consegue fazer a sua campanha, né? Ele foi lá para fazer uma campanha para tentar seduzir o Senado brasileiro, o Congresso Nacional, a nomeá-lo como embaixador nos Estados Unidos. Não teve êxito. E eu digo por que ele não teve êxito. Ele não teve êxito porque Donald Trump, ele está em campanha para a reeleição 2020. E pelas atitudes de Jair Bolsonaro e sua turma ao agredir o presidente da França, Macron, e sua esposa, fazendo comentários absurdos, de baixo calão, não cabível a um estadista, Donald Trump não quer sujar a sua imagem. Já não aceita mais Jair Bolsonaro como o seu cabo eleitoral. Imagine o mal que faria para a campanha de Donald Trump Eduardo Bolsonaro com o bonezinho Trump 2020. Isso mancharia a campanha de Donald Trump, que já não é lá grande coisa. Agora, associar Donald Trump a Bolsonaro seria manchar ainda mais a imagem de Donald Trump. Não bastasse isso, o ministro do Turismo Internacional, nomeado por Jair Bolsonaro, um tal de Renzo, que a gente nunca viu, né? Um professor de jiu-jitsu, um professor de artes marciais, faz comentários de baixíssimo calão, chamando Macron de uma franga e chamando a esposa de dragão. A esposa de Macron de dragão. Veja se isso é comportamento de pessoas, de estadistas. É ridículo, é fora do contexto. Procurem assistir o vídeo, vocês vão achar aí na internet as declarações de Renzo, o atual embaixador do turismo internacional do governo Jair Bolsonaro. Não bastasse isso, Jair Bolsonaro, em reunião, ouve-se ele falar que vai deixar o Brasil. E ao ser perguntado quem iria com ele, mais uma vez ele dá uma resposta homofóbica. Ele diz: a minha mulher e mais ninguém, eu sou macho. Isso é conversa de um presidente, isso é diálogo, Então, ele que está fazendo campanha para 2022 já está vendo a possibilidade de não terminar o mandato. Estranho, né? E ainda diz que o Brasil será assumido por um bundão. Se o presidente sair, é natural que o vice-presidente assuma. Então ele está chamando General Mourão de bundão? Olha o nível de pessoas que estão comandando o nosso país. Isso vai terminar em porcaria. Talvez demore décadas para se recuperar a imagem, porque a condição do brasileiro demorará mais de meio século para se reverter. Esta é a atual situação que o Brasil vive.
Esta é a atual situação que o Brasil vive. Eduardo Bolsonaro foi perguntado sobre as queimadas no Amazonas por um jornalista estrangeiro em inglês, não conseguiu entender a pergunta e passou para um de seus acompanhantes que tinha maior fluência no inglês para fazer as respostas, para dar as respostas, né? Para dar as respostas. E ao perguntarem a ele por que ele passou para o outro se ele fala tão bem inglês, ele falou, não, porque os brasileiros são mais bonitinhos para responder do que eu. São coisas insanas, coisas absurdas. Aonde vamos parar? Lembre-se, Donald Trump não é um idiota. Donald Trump não quer manchar mais a sua imagem do que ela já é manchada. Então, Jair Bolsonaro está sendo descartado neste momento como cabo eleitoral que Donald Trump achava que poderia contar. Se ele colocar Jair Bolsonaro em sua campanha, aí ele afunda de vez. Ele afunda de vez. Jair Bolsonaro em queda livre, seu paraquedas não abre, ele não tem freios e não tem uma almofada para recebê-lo quando ele se estabacar no chão. Este é o Brasil que nós estamos vivendo. É isso que as pessoas não conseguem entender. O baixo nível, esse Renzo, é um idiota ao cubo. Ao cubo. Por quê? Não tem o mínimo tato para lidar com as pessoas, com os dirigentes de outras nações. Utiliza palavras que ele utiliza dentro de uma academia, dentro de um boteco, dentro do seu estado. A incompetência é a marca deste governo Jair Bolsonaro, que todos achavam que viria para mudar o Brasil, muito pelo contrário. Piorou muito mais a questão do Brasil e ainda não deu conta do que está acontecendo com Queiroz. Você ainda acredita neste governo? Então você precisa se cuidar. Precisa se cuidar. Fazer uma consulta, um tratamento psiquiátrico, uma psicoterapia, porque você não está entendendo o que é ser brasileiro e a diferença, a lacuna que existe de educação de Jair Bolsonaro, seus filhos e aqueles que os acompanham entre uma sociedade educada, moderna e evoluída. Jamais chegaremos a pôr os pés no mundo evoluído com este atual governo. Muito pelo contrário. Nos afundaremos, talvez não nas chamas do Amazonas, mas talvez na lavra de algum vulcão em erupção. Porque é isso que nós somos. Estamos queimando. E seus adeptos estão pregando a falsidade da questão ambiental no planeta, tratando isso como jogo comercial. Precisam andar um pouco mais pelo mundo e ver que a Alemanha já se reflorestou, a França já se reflorestou. Eles querem manter a saúde do planeta e depois a economia. Não a economia e depois a saúde. É isso aí, minha gente. Pensem bem. Procurem essas informações. Procurem essas informações e tenham certeza do que eu estou falando. Edmar de Moraes, falando a verdade, doa a quem doer. Tchau, pessoal.